E aí, galera, boa noite, paz do Senhor, tudo bem? Como prometido, eu falei que ia gravar um vídeo sobre síndrome do pânico, né? E cá estou eu para falar sobre isso. Bom, a síndrome do pânico, para quem não conhece, para quem nunca teve acesso ou nunca pesquisou, nunca teve interesse, a síndrome do pânico é um patamar da crise de ansiedade um pouco mais elevado. Ele ali é o Zion, saiu andando na hora que eu fui apresentar ele, tudo bem. É bem a cara dele mesmo. Então, a síndrome do pânico nada mais é do que um patamar aí a mais da crise de ansiedade, né? Então, no vídeo passado eu falei sobre as crises de ansiedade e só para você, eu te dei um panorama do que era a crise de ansiedade e te orientei a buscar ajuda, a buscar informação. E caso você estivesse sentindo algum daqueles sintomas ou todos os sintomas, para que você viesse a procurar ajuda, né? E a síndrome do pânico é uma parada mais aguçada, assim, da crise de ansiedade. É tipo assim, ó, você tá no meio da galera, tá tudo bem. De repente, começa a vir um medo inesperado. Eu dei risada porque minha cara no vídeo ficou engraçada na hora que eu olhei. E aí começa a vir um medo inesperado. É um medo, assim, que não tem explicação. Tipo, não tem um motivo plausível pra você estar sentindo aquele medo todo. Pra você, tipo, se todo mundo sair correndo aqui, eu não vou conseguir correr, eu vou morrer. Aqui, se eu for atravessar essa rua e o cara virar a esquina e tal. É tipo isso, né? As crises de pânico, elas são tipo isso, tanto que muitas pessoas com crises de pânico constantes, elas não conseguem nem ficar em convívio social normal, porque ela vive constantemente com medo de que algo aconteça. É como se ela ficasse, como se ela sentisse um perigo iminente a todo tempo. Tipo assim, a qualquer momento pode acontecer uma desgraça. Então a síndrome do pânico, ela causa esse medo na pessoa. Ela vem trazendo uma angústia pra pessoa, onde ela fica desesperada. E a vontade que ela tem é de sair correndo. Falar, eu vou sair daqui, porque se morrer todo mundo, pelo menos eu não morro, sabe assim? E é mais ou menos isso. E, essa parada é muito louca, né? E trocando ideia com Deus, se você pegar na Bíblia, você vai ver que várias pessoas, homens e mulheres de Deus, passaram por situações difíceis, né? Hoje, se você, sei lá, tem psicólogos que estudam as características das pessoas, como foi as reações e tal. Eu não manjo essas paradas, então eu provavelmente não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas, se você for ver, por exemplo, vamos usar o caso de Elias. Elias era um profeta lá do Antigo Testamento que era, tipo, o bonzão. Assim, ele era muito, homem de Deus e tal. Ele, tipo, falava as paradas acontecia. E aí, num determinado momento lá do que tava rolando, tinha uns profetas lá de Baal que estavam causando lá com a Jezabel lá. Depois, se você quiser saber melhor, assim, a história, você vai lá dar uma lidinha em Primeira, Segunda Reis e tal. E só que eu vou te contar a história do meu jeito, com a minha linguagem. Tipo assim, tem a Bíblia com a versão King James, NVT, e essa daqui, na verdade, é nova tradução da Tâmara, NVT, nova tradução da Tâmara. Então, é a minha linguagem, tá? Espero que você me entenda. E aí, o cara, foi lá e ela desafiando ele, falando que Baal era isso, que Baal era aquilo e tal. Até que eles fizeram um ato profético lá, né? Pra quem não sabe o que é ato profético, dá uma pesquisadinha, né? Pra você ter uma ideia assim, mais ou menos. E, fizeram um ato profético lá e Elias falou o seguinte, é o seguinte, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus de verdade. Então, o que eles fizeram? Eles cavaram um buraco lá, fizeram uma vala, tipo assim, encheram essa vala de água, colocaram umas pedras, sei lá, uns bagulho lá. Lá na Bíblia tá falando direito, lá não lembro.
Mas é mais ou menos isso. Sei que tinha uma vala com água. Mandaram pegar água. Naquela época não tinha água, só pra deixar isso claro. Já fazia não sei quantos anos que não chovia. Então, tipo assim, água era um negócio meio escasso. Não sei, tipo, arrumaram uma água lá, entendeu? De alguém, né? Alguém ficou sem dar descarga, inclusive, sem tomar banho pra fazer esse ato profético. Pra você ver como que é. Como que não é fácil ser gospel. Entendeu? Ser pessoa gospel, crente. Ficar sem banho. Acontece. Zoeira, mas enfim, né? Ele foi, fez o ato profético, pediu, encheu lá de água e tal, e os profetas de Baal ficaram, ai, Baal, Baal, e corta daqui, corta dali, corta, tome chibatada e tome na cara, e chulapa pra todo lado. E nada de Baal responder, porque eu acredito que ele nem existe, né? Ele começa por aí, mas tudo bem, isso aí já é outra história. Aí ele falou assim, não, tudo bem, agora é minha vez. Aí ele chegou lá, depois de não sei quantas horas os caras fazendo isso, ele chegou lá e falou assim, não, agora é minha vez, deixa que eu vou resolver essa parada. Ele foi lá e resolveu. Orou, conversando com Deus, falando que se existisse Deus em Israel, que Deus ia descer o fogo ali. E foi o que aconteceu. Deus desceu o fogo e o fogo que Deus mandou do céu consumiu toda aquela água que estava naquela vala. E a partir daí, ele deu uma ordem e matou esses 400 profetas de Baal, que eram os profetas de Jezabel. Lá, se você quiser saber melhor a história, como eu falei, vai lá ler em primeira, segunda Reis, tá falando lá em algum capítulo que eu não me lembro qual. Conheço a história porque eu já li várias vezes e eu gosto muito dessas histórias. Então, dá uma lidinha lá. E aí, o que aconteceu? Jezabel ficou bravinha, que era a rainha lá da época, ela era a mulher do Acabe, que era um bobão, né, o famoso bostão, tipo assim. E ele, na verdade, não mandava nada, quem mandava era ela, né. E aí ela pegou e falou, quem que é esse cara? Esse cara tá me tirando, eu vou lá e vou mandar matar, fala que eu vou mandar matar ele, a família dele, mentira, ele acho que não tinha família, mas tipo, fala que eu vou mandar subir esse cara tá me tirando, matou meus profetas, cadê? Enfim, a bicha ficou doida lá, não gostou do que aconteceu, e mandou matar o cara. Aí Elias, que fez tudo isso, matou 400 profetas e fez Deus mandar fogo do céu pra consumir lá a água lá. O cara ficou com medo, cara. Ele foi tomado de um medo muito grande. Ele foi consumido por esse medo. E esse medo fez com que ele se enfiasse numa caverna. E lá nessa caverna, Deus mandou anjo pra cuidar dele, Deus mandou anjo pra alimentar, Deus mandou anjo pra acordar. Né? Tipo assim, ou seja, uma pessoa como Elias, Elias era a faca na caveira, tá ligado? Tipo, não tinha massagem com ele, não. Ele chegava e já resolvia a parada, se tivesse que profetizar, profetizava e não tinha dó de nada. O cara era o cara. Ele era o cara dos profetas, ele era tipo um profeta mor, assim. Eu gosto pra caramba da história dele, é um exemplo, assim, pra mim. E você vê, o cara, ele era o mor dos profetas, e ele se amedrontou. Num determinado momento da caminhada dele, ele se amedrontou. Ele estava em brecha. Ele estava em pecado. Ele ficou com medinho, ele foi tomado por um espírito de medo. Eu tô com cabelo aqui na minha cara. Ele foi tomado por um espírito de medo porque ele pecou. Tava na brecha, a gente tem que parar com essa bobeira de ficar falando para as pessoas que tá acontecendo determinada coisa porque é pecado. Isso é muito chato. Tá, amores? Só avisando pra você que é chatão e gosta de ser chatão e ficar falando essas coisas pras pessoas. Sabe, às vezes é fisiológico a parada, né? Síndrome do pânico, crise de ansiedade, depressão, muitas vezes vem da família. Às vezes a família tem algum problema nessa área, algum problema psicológico com relação a isso, e é meio que uma parada hereditária, sabe? Tem a parada espiritual, eu acredito nisso, tá bom? Porque eu também vivo o espiritual, não só o natural, mas também o sobrenatural. Tem a parada espiritual,
Mas tem a parada física, né? Assim como tudo. Eu creio que, pô, tem doença que é, como que você tava falando? Espiritual do que físico, um exemplo. E tem doença que não. E tipo assim, mano, não adianta você ficar falando, ah, porque é brecha, ah, porque entrou na brecha, porque isso, meu, nada acontece se não for da vontade de Deus. Ah, mas foi da vontade de Deus que eu fiquei doente. Você não sabe. O que que Deus tem pra te ensinar? O que que Deus quer te ensinar com esse problema que você tá vivendo? O que que Deus tem pra te ensinar com essa enfermidade que te acometeu? Porque é uma enfermidade como outra qualquer. A gente tem que parar de criminalizar a pessoa que tem esse tipo de doença psicossomática e falar que ela é brecheira, que ela é endemoniada, que ela é. Tipo, nem sabe o que é a parada, vai pesquisar, vai se inteirar. Né? Não vamos ser crente chato que a pessoa pega e fala que tem depressão, que tem isso, que tem aquilo, e você fica com aquela cara de, nossa, como assim você tem depressão? Mas você não é crente. Tipo assim, agora eu virei crente, eu virei querubim, né? Tipo assim, eu me converti e agora eu virei querubim, não posso mais ter problema. Você pode, agora eu não posso porque eu sou crente, né? Afinal de contas, você não é crente? Ai, gente, na boa. Menos, né? Me poupa porque é muito chato. É muito chato. O nosso papel é ajudar essas pessoas, é olhar e falar, meu, trocar ideia, tentar identificar. E você, se você tem esse problema e você identificou com alguma coisa do que eu falei nesse vídeo, no vídeo anterior, vai procurar ajuda, cara. Não é vergonha, sabe? Levanta a cabeça. Elias, ele ficou lá escondido na caverna, Deus mandou o anjo pra cuidar uma vez, mandou duas vezes. Quanto tempo ele ficou nessa caverna? Na Bíblia não fala exatamente quanto tempo ele ficou, mas ele ficou sendo tratado por Deus. Por quê? Porque Deus usou esse momento e levou ele para a caverna para que eles pudessem ter intimidade. Não que Elias não tivesse intimidade com Deus, muito pelo contrário. Né? Deus jamais faria tudo o que ele fez se realmente eles não tivessem tanta intimidade. Apesar que Deus faz o que ele quer, na hora que ele quer e usa quem ele quer, né? Independente de qualquer coisa. Mas, você concorda? Tipo, os dois eram amigos. Os dois eram amigos. Então, tipo assim, aquele momento foi que Deus utilizou para falar com Elias no íntimo e no secreto, né? Elias foi lá, fez grandes coisas, mas Deus usou aquele momento para falar com ele no íntimo e no secreto. Deus usou aquele momento para ter intimidade com Elias. Ou seja, Deus ele usa situações que às vezes não são tão boas, pelo menos não perante aos nossos olhos, mas ele usa para nos abençoar. Porque a minha vida e a sua vida é um instrumento nas mãos de Deus. Ah, então eu sou um fantoche, é isso que você tá falando? Não, não é. Mas Deus, ele faz com que a gente não seja somente abençoado, mas ele quer nos usar como um canal de bênção na vida de outras pessoas. Sabe? Então, se você tá passando por isso, eu sei que é difícil, tá bom? Eu sei super disso, tá? Eu, melhor do que ninguém, posso falar pra você que eu sei que é difícil. Mas a gente precisa olhar para aquilo que Deus quer. Qual que é o seu chamado? Elias foi chamado para mostrar para o povo de Israel que ainda existia Deus ali. E que era Deus ali, era Yahvé que era o povo deles. Não era Baal. Foi para isso que Elias foi chamado. Para que você foi chamado? Para que você foi chamada? Existem pessoas esperando por você. Existem pessoas esperando para ouvir o teu testemunho de vida. Às vezes você pode parar e pensar, falar assim, puxa, mas por que eu passei por tudo isso? Eu era uma criança? Ou puxa, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Porque geralmente parece que as piores coisas das nossas vidas acontecem quando a gente é criança e tudo vai desencadeando na nossa vida adulta. Amém? É assim que funciona. E aí você fica se perguntando, puxa, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não é por quê, é pra quê? Deus, com isso que eu tô vivendo, o que eu posso fazer? A gente tem Elias de exemplo. Se você ler a história de Paulo lá em Atos, também conta o exemplo que Paulo teve. Paulo, ele teve que sofrer por amor ao evangelho, ele sabia que ele ia sofrer. A gente não sabe qual que era o espinho na carne dele. Existem várias linhas teológicas, cada um fala uma coisa. Mas e aí, se o cara tinha depressão? E se o cara, ele tinha síndrome do pânico? Sabe, são inúmeras possibilidades do que ele realmente poderia ter.
mas ele não permitiu que aquilo que ele tinha abatesse o espírito dele. Ele estava muitas vezes com a alma abatida, mas o espírito dele continuava vivificado pela palavra de Deus. Por quê? Porque ele continuava acreditando. Entenda uma coisa: o seu milagre é na proporção da sua fé. O seu milagre vai acontecer na mesma proporção da sua fé. Qual que é o tamanho da sua fé hoje? Na palavra de Deus fala que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai ser capaz de mover montanhas, cara. É muito sério, eu até arrepiei. É muito sério. É muito sério. Então tenha fé. Tenha fé que você recebeu a cura. Tenha fé que você já é curado, já é curada, que você não tem mais nada. E se tem, peça para Deus te mostrar as pessoas para quem você deve falar, com quem você deve conversar, porque tem gente que tá passando pela mesma situação que você, do seu lado, e às vezes você não sabe. E, meu, como é bom ter com quem conversar. Como é bom você poder confiar nas pessoas. Como é bom. Pra gente poder viver o novo, é necessário a gente sair do barco, né? E o barco é a minha zona de conforto, é a sua zona de conforto. Se Deus tá te dando esse chacoalhão, e me dá chacoalhões, é porque Ele quer fazer algo na nossa vida e através da nossa vida. Então, melhor do que você ficar sentado murmurando e aceitando essa condição no sentido de tipo assim, eu tô doente, e aí a gente começa a remoer a parada, começa a ficar triste, até virar uma depressão, né? Porque o caminho é praticamente esse. No que isso vai te levar? No que isso vai me levar? Nada. Então, assim, levanta a cabeça, cara. Reconhece que você tem um problema e que você precisa de ajuda e vai buscar ajuda. É ajuda médica que você precisa? Vai buscar ajuda médica. É ajuda do seu pastor, da sua pastora que você precisa? Busca ajuda dos seus pastores. É dos seus líderes que você precisa? Busca ajuda na sua liderança. De quem que você precisa? Pra te dar um empurrão. Quem são as pessoas que pegam na tua mão quando você não tá afim e fala, filha, vambora, filho, vambora. Vamos, caminho, não temos tempo pra perder não. Jesus, ele não tinha tempo pra perder. E eu e você também não temos. Existem pessoas que estão morrendo, cara. Morrendo, gente que tá se matando, tá? Com depressão, com síndrome do pânico profunda dentro de casa, sem conseguir sair, sem conseguir conviver. E eu e você, nós temos a obrigação de alcançar essas pessoas, de falar do amor de Jesus por essas pessoas. Sabe por quê? Porque ele morreu naquela cruz, por mim e por você. Só que ele ressuscitou e é isso que ele tem pra gente. Isso aqui que a gente tá vivendo é passageiro, eu não vou levar nada, não vou levar absolutamente nada. Eu sou do tipo de pessoa que não almejo grandes coisas. Eu não almejo, como diria o Pica-Pau, carro, mulheres, comida, dinheiro. Não é isso que eu almejo o meu, eu almejo o simples, eu almejo estar com a minha família, eu almejo estar com as pessoas que eu amo. Foi nisso que eu aprendi a dar valor ao longo da minha vida, sabe por quê? Porque o resto passa. O resto passa. E o momento que você tem pra trocar ideia com uma pessoa que muitas vezes tá prestes a se matar e você não sabe, é assim, ó, é uma fração de segundos, cara. É uma fração de segundos, oi, e aí, meu, tudo bem? Você tá bem? Tô com saudade, vamos tomar um café? Vou aí? Posso ir aí? Tô indo aí. Sabe? Seja um bom amigo. Seja um bom ouvinte. Ninguém precisa ser rotulado. Você não precisa colocar um X nas costas de ninguém. Só seja legal, cara. Seja aquilo que você gostaria que fossem com você, né? Você gostaria de uma pessoa solista do seu lado? Seja solista. Sabe? Você gostaria de um ombro amigo? Seja esse ombro amigo. Tenha esse ombro amigo. Dê esse ombro amigo. Tá? E se você precisa de ajuda, busque ajuda, não fique com vergonha, não tem vergonha nenhuma. Você é um ser humano. Você é um ser humano. Eu sou um ser humano e você também é. Pastor é ser humano, pastor fica doente. Quantos pastores que você já ouviu falar que se mataram aí? Eles ficaram doentes, mas eles continuam sendo seres humanos. Deus continua amando essas vidas. Não é porque se converteu, porque tá na igreja, santo, santo, santo. Não é assim não, cara. Quem tá na igreja tá doente também, tá? Quem tá na igreja tá indo buscar salvação. Ninguém tá indo... A gente quer, lógico, ser parecido com Cristo, busca isso, mas, a gente é falho, todo mundo erra. Então, seja humilde, busque ajuda, procure ajuda. A minha igreja tem
Vai começar agora a ter reuniões, já começou nessa semana, ter reuniões específicas para pessoas que sofrem com doenças psicossomáticas. Se na sua igreja não tem, troque ideia com alguém, vai atrás de um psicólogo, um psiquiatra, procura ajuda, cara. A minha igreja tá abrindo isso agora, com a ajuda dos psicólogos, dos psiquiatras que tem lá. E, eu oro para que dê certo mesmo, para que pessoas possam ser alcançadas. Meu vídeo tá muito longo, eu sei que talvez você nem veja até o final, eu espero que veja de coração, porque tudo isso que eu falei, eu creio que é da parte de Deus, porque é o que Deus tem ministrado no meu coração, tá bom? Obrigada, você que ficou até o final, você que me ouviu, desculpa as brincadeiras, eu quando fico nervosa faço piada, brinco, dou risada, falo umas bobeiras assim, uma groselha de vez em quando, mas releva, tá bom? Eu sou um ser humano, como eu falei, e, obrigada, de verdade. Compartilha esse vídeo, curte aí, quer dizer, aqui, e se inscreve aqui, tá bom? E, obrigada, obrigada mesmo por vocês estarem comigo. Eu espero que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possíveis. Pede pro pessoal se inscrever no canal, tá bom? Tem poucas pessoas ainda inscritas, mas eu creio que se essa é a vontade de Deus e eu creio que a gente vai alcançar mais pessoas. Brigadão, galera. Um beijo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau.